Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Iremos iniciar a correção da semana 3, Geografia, professora Welma Pereira. A unidade temática Conexões e Escalas, tema Os fusos horários. Para falarmos das correções, é necessário uma pequena explicação sobre fuso horário, porque você tem que entender, não só copiar as respostas, certinho? Então, o que é fuso horário? Diferença de horário de um lugar para outro. Nós falamos na última aula que existe um meridiano de Greenwich aqui, que vale 0 graus. Do lado leste, ele vai a 180 graus de longitude. E do lado oeste, também 180 graus de longitude oeste. Somando-se 180 graus de longitude oeste e 180 graus de longitude leste, forma-se a Terra 360 graus de longitude. Então, para nós encontrarmos os fusos horários, nós sabemos que a Terra faz o seu giro de rotação em torno do seu próprio eixo aproximadamente 24 horas, certinho? Então, nós vamos pegar a longitude, que é 360 graus, e dividir pelas horas, 24 horas, que dura o movimento de rotação. Iremos encontrar como resultado 15 graus de longitude. Certinho? Então, para cada 15 graus de longitude, nós temos um fuso horário, que equivale a 1 hora. Compreenderam? Então, por exemplo, se nós formos encontrar qual é o fuso horário, em que longitude se encontra Brasília? Brasília se encontra a 45 graus de longitude oeste. Nós estamos no hemisfério ocidental, o meridiano Greenwich está aqui, Brasil aqui e Brasília está a 45 graus de longitude oeste. Então, para me encontrar quais são as horas em relação ao meridiano de Greenwich, nós vamos pegar 45 graus oeste e dividir por 15 graus, que equivale a cada fuso. Nós iremos encontrar 3 horas. Compreenderam? Então, quando dá a longitude de uma determinada cidade, você vai sempre dividir por 15 graus, que é o valor de cada um fuso horário. E nós vamos encontrar as horas, 3 horas. Hong Kong já está lá no hemisfério oriental, leste, a 120 graus leste, né? Então, nós vamos dividir por 15 graus, que equivale a cada fuso horário. Nós vamos encontrar 8 horas. Então, o que nós podemos compreender? Que a distância de Brasília a Hong Kong em horas são 8 mais 3, 8, 9, 10, 11 horas, certinho? Então, cidade em hemisférios diferentes, Brasília está no hemisfério ocidental e Hong Kong em hemisfério oriental, então estão localizadas em hemisférios diferentes. Você vai somar os fusos horários, você soma 45 mais 120 ou a hora, 3 horas mais 8 horas. Então, você soma. Cidade em hemisférios iguais, você vai subtrair. Por exemplo, Brasília e Cidade do México estão em mesmos hemisférios. Então, você vai subtrair para encontrar as diferenças de horas. Vamos visualizar esse mapa aqui melhor. Então, esse mapa aqui é um mapa de fusos horários, meridiano de Greenwich, hemisfério leste, hemisfério oriental, né? Brasília aqui, localizada a 45 graus de longitude oeste, e Hong Kong. Então, se nós pegarmos Brasília e Bogotá, por exemplo, a diferença de horário nós vamos ter que subtrair, né? Brasília de Bogotá. Também temos isso aqui, ó, esse pontilhado aqui representa linha internacional da data, ou seja, a partir do momento que passa dessa linha internacional da data, vai aumentar um dia e aqui vai atrasar um dia. Sabemos que o Sol nasce do lado leste, então sempre as cidades iluminadas, primeiramente, elas sempre vão estar adiantado, com horário adiantado com relação às outras cidades no hemisfério ocidental. O Brasil, por exemplo, quanto mais a leste aqui, ó, o Sol ilumina primeiro o litoral do Brasil, para depois iluminar o restante. Então, há diferenças de horários, porque o Brasil tem uma extensão territorial bastante grande, né? Então, vai depender da localização, do hemisfério, da extensão territorial, para verificar as diferenças de horários.
Porque se o sol ilumina aqui primeiro, aqui também vai anoitecer primeiro. E essas cidades aqui serão iluminadas posteriormente. Compreenderam? Então vamos para as perguntas. Número 1. A distância em graus entre Brasília, que está no Brasil, e Roma, que está na Itália, é de 75 graus. Então, são dois hemisférios diferentes, soma-se, então, a distância em graus. Sabendo que cada 15 graus é uma hora, se em Brasília são 14 horas, que horas serão em Roma? Lembre-se que Roma está a leste de Brasília. Então, pegaram a longitude de Brasília e Roma, somou, encontrou-se 75 graus. Então, como nós vamos descobrir as diferenças de hora? Pega 75 dividido por 15, nós vamos encontrar 5 horas. Como em Brasília são 14 horas, você também vai somar as horas. 14 horas mais 5 horas, que é a diferença aqui, nós vamos encontrar 19 horas. Se em Brasília são 14 horas, em Roma será 19 horas, pois Roma está a leste, possui 5 horas adiantada a mais que Brasília. Roma está aqui, então ela está sendo iluminada e ela vai anoitecer primeiro do que Brasília. Então, a diferença de horário entre Roma e Brasília são 5 horas. Quando Roma for 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, lá em Brasília serão apenas 5 horas, 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde. Compreenderam? Próxima questão. 2. Com base no mapa dos fusos horários brasileiros, responda. Como o Brasil tem uma grande extensão territorial, o Brasil tem um fuso horário aqui, ó, Fernando de Noronha, outro fuso horário, segundo, depois terceiro e depois quarto. Houve uma mudança de tirar esse quarto daqui e depois colocou novamente, porque a população não aderiu à mudança de fuso horário. Então, no Brasil, nós temos 4 fusos horários, devido à sua extensão territorial ser bastante grande. Vamos para as perguntas. Questão 2. Com base no mapa dos fusos horários brasileiros, responda. No Brasil, nós sabemos que temos 4 fusos horários, né? Letra A. Se em Fernando de Noronha são 2 horas, que horas são no Mato Grosso? Fernando de Noronha está localizado aqui no primeiro fuso horário, uma ilha aqui. Então, como ele está a leste, sempre será iluminado e terá horas adiantadas em relação às cidades que estão nos fusos horários a oeste. Então, se em Fernando de Noronha são 2 horas, que hora será em Mato Grosso? Mato Grosso está nesse terceiro fuso horário aqui, ó, Cuiabá, a capital. Então, se aqui são 2 horas, aqui será o quê? 1 hora a menos, 1 hora, e aqui será meia-noite, 0 horas. Resposta, Mato Grosso, meia-noite, 0 horas. Se no Acre são 20 horas, que horas serão no Distrito Federal? O Acre é este estado que está aqui, ó, no 5º fuso horário. Então, se no Acre são 20 horas, aqui em Cuiabá será 21. Então, as horas vão adiantar para o lado leste. E aqui, no Distrito Federal, será 22 horas. Certinho, gente? Então, sempre o Acre será o estado que estará com a hora sempre atrasada com relação às outras cidades que estão a leste. Distrito Federal, 22 horas. Se no Mato Grosso são 14 horas, Mato Grosso está aqui, nesse fuso horário. Que horas serão no Acre? O Acre está aqui. Então, o Mato Grosso sempre terá uma hora adiantada com relação ao Acre. Então, se no Mato Grosso são 14 horas, no Acre será uma hora a menos, 13 horas. Compreenderam? Questão 3. Nas férias escolares, Marcela e sua família viajaram para Manaus, no estado do Amazonas. Um dia, às 16 horas, Marcela telefonou para Sofia, uma de suas amigas que mora em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, para falar sobre a sua viagem. Que horas eram no lugar onde Sofia mora quando recebeu o telefonema de Marcela? Então, vamos analisar. Marcela está aqui, ó, no Amazonas, na capital Manaus. Sofia está morando lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quando Marcela pegou o telefone para ligar para Sofia, era 16 horas.
quer saber qual era o horário que Sofia atendeu o telefone. Se aqui são 16 horas, sempre a cidade a leste terá uma hora a mais adiantada. Então, aqui em Porto Alegre será 17 horas. Compreenderam? Então, resposta: a hora da ligação recebida por Sofia em Porto Alegre eram às 17 horas. Certinho, pessoal? Próxima questão. Em 2018, questão 4, a Copa do Mundo de Futebol aconteceu na Rússia. Observe no quadro a seguir os horários dos Jogos do Brasil na primeira fase da competição e responda as questões. Grupo E, Brasil, Suíça, Costa Rica e Suécia. Dia 17/6, hora local, 21 horas, ou seja, a hora lá na Rússia. E a hora de Brasília, 15 horas. Dia 26/6, hora local 15 horas, o horário em Brasília, aqui no Brasil, 9 horas da manhã. E no dia 27/6, a hora em Rússia era 21 horas e a hora aqui no Brasil, 15 horas. Pergunta-se: quantas horas de diferença há entre os horários de Brasília e os horários das cidades russas? São 6 horas de diferença entre os horários de Brasília e Rússia, né? Em sua opinião, essa diferença de horas é a mesma em relação a todas as outras cidades russas e cidades em outros países do mundo? Por quê? Não, porque depende da localização do fuso horário onde se encontra a cidade. Não tem como existir a mesma hora em todas as cidades do mundo, compreende? Devido até mesmo ao movimento de rotação. Letra C. Por que as horas nas cidades são diferentes? As horas nas cidades são diferentes devido à sua localização nos diferentes fusos horários, resultado da longitude de 360 graus da Terra e do movimento de rotação que dura aproximadamente 24 horas. Compreenderam? Próxima questão, observe a charge. Claro, o mundo só pode estar mal se quando na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia. E quando na China é meia-noite, na América do Norte é meio-dia, como é que 200 milhões de pessoas almoçando pode se entender com 600 milhões de pessoas dormindo? Qual a relação da charge com a matéria estudada nesta semana? Você concorda com a opinião da malfada? Justifique. A charge se relaciona ao sistema de fuso horário. Você concorda? Sim, é um pouco confuso, né? Como que um lugar pode estar de noite e o outro do dia? Mafalda usa em sua fala as diferenças de horários, que em hemisférios diferentes pode haver adiantamento ou atraso de um dia. Compreenderam, gente? Mais Geografia agradece você pela sua participação. Aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu like. Espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira.